Você está em algum grupo de rede social? Facebook, WhatsApp, qualquer um. Com certeza está em mais de um, né? E com certeza está em um grupo de trabalho. Um daqueles grupos que as pessoas criam com a intenção de melhorar as relações no trabalho, ou a qualidade do que se realiza, ou mesmo as condições nas quais se faz o que se faz. Já notaram o número de mensagens falando mal do que, onde, como e com quem se faz? Seja qual for o trabalho. Já fizeram um comparativo com o número de mensagens falando bem de alguma coisa? Em todo grupo sempre se postam mensagens que incluem expressões do tipo "tem gente que" ou "tem lugares que", e em seguida se desfia um rosário de coisas ruins dessa gente e desses lugares. Já notaram que praticamente todo o grupo curte essas mensagens ou reforça a má notícia com algum detalhe? Ou seja, nenhuma pessoa do grupo acha que o comentário se destina a ela ou ao lugar dela. Isso realmente tem ajudado nas relações do trabalho? Ou na qualidade do que se realiza? Ou nas condições nas quais se faz o que se faz? Seja qual for o trabalho? Se em lugar de ressaltar o que há de ruim sem mudar nada, as pessoas comentassem as coisas boas, isso não seria um estímulo para que outros também fizessem boas coisas? Ninguém quer se reconhecer como mal ou errado. E todo mundo quer receber também os louros do elogiado. Novos tempos, novos métodos. As críticas, a maledicência e o veneno têm mesmo resolvido alguma coisa? Alguma coisa mudou de verdade? Que tal testar o elogio, o apoio e a admiração? Nunca foi feito. Talvez dê certo. Se não mudar nada, pelo menos o papo fica mais agradável. E por falar nisso, vamos bater papo. Boa, gente boa, estamos de volta com o Papo com o Machado mais uma vez. E agora vamos ver se a gente mantém segundas, quartas e sextas, 10 da madrugada, sempre aqui. Eu quero mandar um abraço gigante para o meu amigo Wendel Bezerra, o fabuloso Goku, o homem do Kamehameha. Esse homem aí. Estivemos batendo um papo há alguns dias lá no estúdio dele, lá na Unidub, onde gravamos lá um vídeo falando uma porção de coisa, batendo um papo. Ainda eu gravei um vídeo com o Wendel Bezerra para o canal dele, depois ele gravou comigo e com o Mauro Ramos. A gente fez umas brincadeiras, bateu um papo, comentou uma porção de coisas. Vocês vão curtir. O link para o canal do Wendel Bezerra tá aqui embaixo, tá? É só procurar embaixo do vídeo que você vai achar, Wendel_Bezerra. E por enquanto não saiam daqui. Segue lá, mas continua aqui. Combinados? Então vamos lá, vamos tocar o papo. Começa agora o Jornal do... Você sabe quem, Nanico? Mas o jornal é meu. Madinho Cristo, por isso todo mundo sabe quem é, Belo. Aí, na semana passada, o Kleber Marques, o Rafael Marques, o Denis Bortolasso e o Elton Barreis foram até os estúdios da Luminous em São Paulo. Foram conversar com o Nelson Machado sobre a dublagem da série Street Fighter para fazer um livro. Foi isso que essa gentalha foi fazer lá. O livro é o Warp Zone Essencial, o Street Fighter. Nanicos, essa vai ser uma publicação de luxo, homenageando a maior franquia de jogos de todos os tempos. Ter muitas ilustrações, lista de todos os jogos e a história de cada personagem. Aí, se quiser mais informação, vai lá no site da Warp Zone. O link tá embaixo do vídeo aí. Street Fighter 2. Warp Zone tá preparando o livro. Vem coisa boa aí, hein? Se prepara. Nós vamos ao encontro do mais forte. Eu vou ganhar um e não te dou. O tema foi pedido pela Marcela Zacari. Ela pediu para falar de tradução, falar da tradução especificamente para a dublagem. Por isso o título do vídeo, Tradutore Traditore, que é tradutor traidor, o que é uma injustiça, né, com os tradutores em geral, mas é um velho ditado italiano. Na verdade, ele significa que, assim, nenhuma tradução é realmente fiel ao original, totalmente fiel ao original. Toda tradução é o mais fiel possível. Porque existem algumas coisas, algumas expressões, algumas ideias que só são válidas, só tem sentido no idioma original, no idioma em que a coisa é falada. Se você traduzir literalmente,
vai ficar sem sentido. Então você tem que fazer adaptações, tem que dar uma mexida para que aquela ideia, aquele conceito seja entendido, né? Fica menos complicado quando você está traduzindo um livro, um jornal. Para a dublagem a complicação é um pouco maior, porque nas outras coisas você tem o recurso de esticar. Aumenta, precisa explicar melhor, escreve uma tradução que explique melhor, não tem importância. Tá vendo uma festa, tá tendo uma comemoração, o pessoal tá todo na rua, é festivo, tem música, tem fogos, e alguém pergunta o que está acontecendo. O sujeito responde simplesmente, July 4th, é o dia 4 de julho. Mas por quê? Qual é a questão? O 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Então aquela é uma comemoração da independência. Você pode escrever isso no livro. Ele pergunta, o que está acontecendo? Tradução, é 4 de julho. Notinha, númerozinho em cima, notinha no pé da página. 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Pronto, ficou claro para o leitor. Na dublagem você não pode fazer isso. Não tem como colocar uma notinha. E não dá para dizer, é o dia da independência dos Estados Unidos, porque ele disse July 4th. Você tem que dizer só data, só o número, 4 de julho, número e mês. Não cabe mais nada, esse é um problema da tradução para dublagem. Ela não tem que ser fiel só ao conceito, só à ideia e só à cultura da qual saiu o trabalho. Ela tem que ser fiel também à labial, ela tem que ser fiel ao tempo. Um exemplo disso, bem recente, um trabalho que eu fiz, uma série chamada 60 Days In. E o cliente, o dono do produto, o dono do filme, quer que o programa se chame 60 Dias Infiltrados na Prisão. Tem que ser dado um jeito para que isso caiba, paciência, tem que ser feito. Assim é a tradução para dublagem. Algumas coisas têm que ser readaptadas para que o tradutore não se torne um traditore, para que ele não vire um traidor do conceito, um traidor da ideia, para que ele seja fiel àquela ideia. Eu tenho aqui algumas opiniões sobre tradução e sobre fidelidade. Aí, isso aqui é uma opinião só minha, tá? Não é uma regra, um regulamento de mercado, é uma opinião só minha. Eu acho que adaptações, tirando algumas coisas de humor, tipo, sei lá, tipo Chaves, e desenhos infantis, animações infantis, tirando algumas coisas dessas, eu acho terrível a adaptação do idioma de lá para o nosso. Trazer as coisas para uma maneira que o público brasileiro entenda. Eu acho que não é essa a nossa função. Não é mastigar, não é simplificar. A nossa função não é nem do tradutor, nem do diretor, nem do dublador, não, do ambiente de dublagem inteiro. A nossa função é trazer aquela cultura para que este povo entenda. Então, quando o americano, por exemplo, diz que o calor é tantos graus, a temperatura hoje está em tantos graus Fahrenheit, eu não gosto do que nós fazemos, mas nós fazemos. A gente converte aquilo para graus Celsius, para que o povo entenda. Então o povo aprende que americano mede temperatura igual a nós. É mentira, ele não mede temperatura igual a nós. Ele não mede nada em graus Celsius. O americano não mede nada em quilômetros nem em metros. Os quilômetros são milhas, os metros são pés, os centímetros são polegadas. São medidas completamente diferentes. E eu acho que converter isso tira a informação do público. O público não vai ficar sabendo. Para mim é a mesma coisa que converter os dólares em reais. O cara quer dizer assim, quanto custa isso? 20 dólares. Aí faz a conta, quanto está o dólar hoje? E fala, tantos reais, 80 reais. Pronto. Não, é mentira. A moeda americana não é o real. A moeda americana é o dólar. O trabalho do tradutor é transpor aquela cultura para que nós possamos entendê-la. Não transformar aquela cultura na nossa. Fazer de conta que os americanos, os franceses, os italianos, os ingleses, os hindus, os indianos, os japoneses, que todo mundo fala, pensa e vive igual a nós. Não pode. É uma chance das pessoas também aprenderem mais coisas, descobrirem coisas das outras culturas. Essa é a função da nossa tradução. Aí eu acho que para qualquer coisa, para livro, para teatro, para dublagem, é a função da tradução e do que fazemos no estúdio depois com essa tradução. Que aí é outro caminho, já chego lá. A grande
crítica, a grande reclamação com relação à tradução dos filmes, parece que é só isso que importa para as pessoas, são os palavrões. Ah, ele falou shit! Eu sei que ele falou shit! Mas traduziram para droga. Dublagem é uma porcaria, a tradução é mal feita. Gente, não. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes shit é droga, não merda. Não é obrigatório ser merda. Tudo é uma questão da conotação, do momento, da forma como é usado. Porque nem sempre o son of a bitch é um filho da puta. Não. Não. Às vezes essa expressão, ela cabe mais no motherfucker. Que nós não temos uma igual. Vai traduzir literalmente? O comedor da própria mãe. É o motherfucker. Não. O motherfucker de lá é o nosso filho da puta aqui. O son of a bitch às vezes não é. Às vezes é só um desgraçado, safado, sem vergonha, canalha. Esse é o trabalho do tradutor, para que não se torne um traditore, para que não seja um traidor do conceito, para que não seja infiel ao trabalho original. O que o americano usa de fuck, o fuck não é toda hora que o fuck é uma palavra agressiva, às vezes ela é só um reforço. Porque ele manda alguém calar a boca e ele diz, shut up! A pessoa não cala a boca, ele diz, shut the fuck up! A gente diria, cala a boca! Fecha essa matraca! A gente não diz, cala a fuck boca. Não existe isso. E se traduzir a palavra literal como ela é, não é uma expressão que nós tenhamos, né? Não existe essa maneira de dizer. A maneira de dizer é essa. Tem que entender o momento da coisa. Tem que entender o porquê daquela frase para traduzi-la. Não só pega as palavras, por isso que não dá, não funciona, não vai acontecer de Google Tradutor simplesmente traduzir o filme inteiro e pronto. Não, tem que ter gente ali pensando, elaborando e medindo. A tradução para dublagem, ela é responsabilidade do tradutor, sim. Mas ele tem que fazer esse trabalho bem feito, com vários desses conceitos na cabeça o tempo todo e muito rápido. Porque na dublagem tudo tem que ser muito rápido. Tudo sempre é assim, quando é com calma, quando tem bastante tempo, é para hoje à tarde. A maior parte das coisas é realmente para ontem e não é uma força de expressão. É para ontem. Então, ele tem que ser bom, eficiente, ter um bom conhecimento do idioma original, um excelente conhecimento do idioma nosso, para manipular esse idioma para que as coisas caibam, um conhecimento cultural razoável do país de origem do filme, e tudo tem que ser feito muito rápido. Mesmo assim, o trabalho que ele entrega depois ainda é mexido, porque o diretor vai alterar coisas. Então, ele pega o shut the fuck up e ele pode escrever por um excesso, né? Tem palavrão, vou pôr palavrão. Ele pode escrever, fecha essa merda dessa boca, que é um jeito que a gente não usa muito para falar, né? E o diretor vai olhar aquilo e dizer, tá muito grande, shut the fuck up. Fecha essa merda dessa boca, é muita coisa, né? Põe fecha essa latrina. Então o diretor já alterou a tradução aqui. Aí o dublador, na hora de fazer, fecha essa latrina, tá difícil para ele articular latrina, ele prefere matraca. Então ele diz, posso trocar por matraca? O diretor diz, tá, vai dar a mesma ideia. Então, fecha essa matraca! Então, fecha essa merda dessa boca ia virar fecha essa latrina e acabou indo pro ar, fecha essa matraca. A tradução não é só do tradutor, acaba sendo um trabalho conjunto. Todos se envolvem nessa tradução de alguma forma. Claro, a maior parte, o grosso do trabalho, a espinha dorsal da coisa toda é do tradutor do filme. É sempre do tradutor do filme. Mas várias dessas vértebrazinhas no meio do caminho vão ser alteradas pelo dublador, pelo diretor, pela circunstância. E quanto melhor o tradutor, mais seguido ele é, mais confiável ele é, mais a gente acredita no que está ali, sem discutir muito, sem precisar pesquisar muito, quando o tradutor é fiel ao que deve ser o trabalho, em vez de ser um traditore
mas temos muito poucos tradutores, felizmente. Nós temos mais tradutores fiéis. E aqui vamos encerrando esse Papo com Machado de hoje, mas não vamos esquecer, nós temos mais papos com Machado por semana agora. São papos mais curtinhos, tá? São papos assim, pergunta, resposta, sem grande coisa. Talvez a gente no meio do caminho coloque algumas novidades, alguns papinhos com outras pessoas, mas sempre coisas bem curtinhas e uma vez por mês um papo maior com um tema pra gente discutir aqui. Legal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, espero que curtam mais, espero que tragam mais pessoas para se inscreverem. Por favor, vamos aumentar o número de inscritos nesse canal para ele continuar existindo. Tá ficando difícil, tá ficando complicado. Vamos lá. E ó, dedinho pra cima, hein? Ó, nada de não, nem pensar. Legal? A todos vocês, muito obrigado. Ó, um beijaço e até já já.